Bem-vindo ao Café com Cavanha. Estamos com Thales de Miranda, partner da TMA Alliance, Alberto Bucheb, diretor sócio da Geolagos Consultoria, e Ali Raj, líder de óleo e gás na Veirano Advogados. Boa tarde, Thales, Bucheb, Ali. Boa tarde. Boa tarde. Muito bom, obrigado, prazer em tê-los conosco. Bucheb, começando com você, por favor. O Reserve Based Lending, RBL, o que é exatamente? Você podia conceituar para nós isso? Bom, Cavanha, eu acho que a melhor maneira de definir o RBL é fazer um paralelo com o Project Finance, que é uma modalidade de financiamento mais conhecida, né? São as duas modalidades que elas têm de comum, é que elas têm lastro num fluxo de caixa futuro, de empreendimentos de IP, né? Essa é a principal semelhança entre os dois, né? E a diferença, eu acho, a meu ver, a diferença principal é que no Project Finance a instituição financeira corre mais risco no empreendimento. Ao passo que no RBL, até para fazer uma analogia, né? Se você fizer uma analogia com um contrato de serviço, um contrato de aliança é uma parceria. A aliança estaria no meio entre a parceria e o contrato de serviço clássico, né? Eu acho que o RBL está a meio caminho entre o Project Finance e o financiamento corporativo tradicional. E então o risco que a instituição financeira corre, comparado com o Project Finance na essência, é menor, né? Claro que isso varia de país para país, varia de acordo com as características do empreendimento, então essa questão de nome, de nomenclatura, às vezes acaba se confundindo, né? Mas eu diria que na essência, a principal diferença, a principal semelhança e a principal diferença são essas aí. Perfeito. Thales, você provocou esse assunto todo que a gente está aqui hoje debatendo. Explica para a gente sua visão disso. Bem, eu acho que a visão do Bucheb foi muito bem colocada. Tanto o Project Finance quanto o Reserve Based Lending, eles têm em comum o financiamento através dos ganhos, da produção do ativo, né? Conforme o ativo vai produzindo divisa, ele vai pagando. Então, isso libera o credor de ter que analisar o balance sheet do tomador do crédito. Quer dizer, ele elimina o risco, um pouco do risco do tomador do crédito e transfere para o ativo. No caso da RBL, você tem a reserva futura a ser produzida, ou o direito de produzir aquelas reservas, e o risco está numa mudança drástica do preço do barril, que você pode fazer um hedge também e colocar caps nessas flutuações de mercado. Isso daí varia de contrato para contrato, né? Eu acho que o Ali aqui já tinha até dito para a gente das duas principais modalidades. Acho que ele vai explicar um pouquinho melhor para a gente. E a Veirano trabalha com esse assunto também? Nós prestamos consultoria a alguns clientes sobre o tema, sim. Eu acho que, falando em modalidades, eu acho que existem muito mais semelhanças do que diferenças. Se houve muito a separação entre o modelo americano e o modelo internacional, ou o modelo do Reino Unido, como algumas pessoas se referem. A principal diferença é a forma dos direitos de apropriação das reservas no subsolo. Enquanto nos Estados Unidos é possível o credor ter acesso direto ao que está embaixo da terra, no Brasil, internacionalmente, no Reino Unido, você tem direito sobre os contratos que te dão direito à produção que é gerada, ou seja, somente depois que o óleo sai da terra que o credor e o próprio produtor ele é proprietário daquele recurso. Eu acho que o Reserve Based Lending, acima de tudo, é uma modalidade que traz ainda mais flexibilidade para os produtores financiarem tanto o seu fluxo de caixa, como aquisições e até outros projetos, e especialmente
produtores menores, né? Produtores que não conseguem se financiar com base no próprio balanço. Exatamente. Eu acho que principalmente num país como o Brasil, por exemplo, um grande player, uma subsidiária de uma empresa global, provavelmente vai ter formas de se financiar que são muito mais baratas do que o Reserve-Based Lending, mas aquele produtor que precisa desse laço específico vai ser muito interessante. Se você me permite uma parte aí, você tocou num ponto interessante, que eu acho que vem a ser até o desafio brasileiro do Reserve-Based Lending. Pelo seguinte, né? Essa não é uma modalidade de financiamento muito conhecida, né, no Brasil, do sistema financeiro brasileiro, né? E quem precisa desse financiamento é justamente o pequeno e médio produtor brasileiro. Exatamente. Quem tem essa prática são as instituições internacionais, que conhecem os grandes players do Brasil. Ou seja, a gente o desafio seria fazer esse encontro, né, dos pequenos e médios produtores com as instituições internacionais, até que o sistema financeiro, as instituições financeiras brasileiras consigam entender esse processo, tenham confiança nesse processo, adquiram prática, né? Porque é uma característica bem marcante do setor financeiro, a aversão ao risco, né? Então eles vão querer entender muito bem como é que funciona essa modalidade de negócio para poder praticar no Brasil. Deixa eu colocar uma variável, claro. Você ia pegar e continua. Quer dizer, tem um aspecto jurídico legal e tem um aspecto financeiro de suportar quem não tem os ativos suficientes, é isso? É essa a visão? Sim, acho que essa semana que passou ocorreu um evento, até que o Citibank esteve aqui apresentando o Reserve-Based Lending. Então a gente começa a ver que não por um lado tem um vertente dos campos maduros, quer dizer que precisam de um novo plano de desenvolvimento, precisa gastar dinheiro, eu acho que vai ser um impulso para esse onshore brasileiro, os pequenos produtores, como falou o Buschelli. Por outro lado, eu vejo essas grandes instituições se interessando, começam a ver também o Reserve-Based Lending nos grandes projetos de pré-sal. Quer dizer, talvez haja um mercado para isso. Eu até deixo meus colegas aqui à vontade para concordarem ou discordarem dessa ideia. Eu não discordo, mas eu acredito que depende do perfil do player. Eu acho mais... É como o Ali já apontou, né? Vai ficar mais caro. Se você for pegar uma empresa que tem um rating global... né, de investment grade e com produção, com balanço robusto, como qualquer uma das majors que estão aqui, eles se financiam por vias de corporate finance tradicionais, a custos muito infinitamente mais baixos e trazem o dinheiro para cá, capitalizando as subsidiárias deles. Eu concordo e acrescento mais um ponto, né? Na origem, o Project Finance tinha mais um apelo, né, da questão da contabilização off-balance, né? Só que isso tem sofrido restrições muito importantes, né? A norma americana há muito tempo já não permite isso, ou seja, impõe limites a isso, né? Então ela acaba entrando no endividamento, né? Acaba entrando na alavancagem, então já não tem esse apelo, quer dizer, é mais um fator para o financiamento corporativo ser mais atraente para esses grandes empreendimentos. Desculpa, e do ponto de vista legal, quer dizer, as vulnerabilidades legais são semelhantes às outras vulnerabilidades de outros tipos de financiamento, de suporte financeiro? Eu acho que aqui tem um critério, uma questão fundamental, que é a segurança da execução da garantia, quer dizer, que é esse acesso às reservas, à produção, né, do projeto financiado, né? E eu acho que aqui no Brasil a gente já tem instrumentos jurídicos, antes inclusive da resolução 785, que permitiam uma operação do tipo do Reserve-Based Lending, mas eu acredito que a falta da resolução trazia uma insegurança para os lenders, né, para os bancos, e eu acho que isso que é essencial, você ter a certeza de que o regulador, principalmente, vai entender que essa é uma dinâmica de mercado
e vai apoiar essa dinâmica na hora que ela realmente precisar ser acionada. Que então, se o produtor não está conseguindo pagar as suas dívidas, o banco vai poder executar e ter acesso à produção e conseguir repagar o empréstimo. Buscheb, e a questão da responsabilidade solidária, que uma vez nós conversamos... Deixa eu só falar um pouquinho antes da responsabilidade solidária, porque você tocou num ponto que eu acho que vale a pena citar. Eu acho que é um avanço considerável da resolução 785, né? Que é a questão da facilidade de execução da garantia e a questão econômica. A questão regulatória com a questão econômica, né? Se a gente considerar que, no contexto brasileiro, o Reserve-Based Lending está vindo para viabilizar projetos de campos maduros, pequenos e médios produtores, né? De tal maneira que a garantia vai ser aqueles ativos ali, vai ser o clássico no recourse, né? Porque os ativos fora é muito provável que o tomador do empréstimo não tenha muito que dá garantias além dos ativos da própria concessão, né? Então isso vai exigir do lender um monitoramento muito rigoroso ali, né? Ele vai ter que sei lá, semestralmente ou num determinado período acompanhar. Ele vai ter que selecionar uma série de covenants, né? Uma série de compromissos que o tomador do empréstimo tem que assumir, de não aumentar o endividamento e tal, e tudo isso vai ter que ser monitorado, né? Eu acho que tem um avanço interessante aqui, importante, que é no artigo 22 da portaria, que ela permite, nessa linha do monitoramento, a portaria permite o que a indústria chama de step-in, tá? Que é uma espécie de intervenção da instituição financeira na gestão do empreendimento, né? Esse artigo 22, ele diz que olha aqui, a regra geral é que no instrumento contratual que constitui a garantia sobre os direitos emergentes do contrato de EIP, será vedada a inclusão de cláusulas que impliquem a transferência da titularidade dos contratos de EIP antes da assinatura e que permitam ao credor influenciar de qualquer forma na gestão da operação do contrato de EIP. Isso é a regra geral, mas no parágrafo 1º, essas vedações não incidirão após o início da execução da garantia, na medida em que seja necessário para a preservação e manutenção dos ativos. Então, isso é um avanço muito importante. Eu acho que a gente tem que deixar claro que esse step-in é partir da execução da garantia, porque a resolução deixa bem claro que é vedado ao credor se miscuir na gestão. É vedado, a regra geral do contrato antes da execução da garantia, que aí se chama, ele até classifica como uma transferência antecipada, quer dizer... e ele tem que demonstrar que essa intervenção é necessária para a preservação, é motivada, né? Exatamente, ele tem que executar... Isso é uma coisa brasileira? Será que fora tem essa... Não, eu acho que conceitualmente eu acho que é muito parecido nos RBLs internacionais, mas eu acho que falando dessas regras, eu acho que uma das coisas que eu acho muito positiva da resolução 785 é que não só ela deixa clara a forma de você executar a garantia e o que você pode ou não fazer como credor, mas como também coloca o regulador com um compromisso de acatar com esse processo. Por exemplo, no artigo 28, eu acho muito interessante o reconhecimento das cláusulas mandato. Então, se você, no instrumento de garantia, estruturar o processo de execução com mandato, quer dizer, como alguém podendo fazer o processo em nome do devedor, você tira o devedor da jogada e o regulador vai aceitar isso. Então, aquela preocupação que um credor poderia ter de que na hora da execução o credor ia criar um caso, ia tentar dificultar a transferência, isso não vai acontecer. Ele vai ser ouvido, ele vai ser notificado, ele não vai ser deslocado do processo, mas de fato quem vai tomar as rédeas do processo Eu acho que, como o Ali falou, as regras já existiam, estava um espaço na legislação e você tinha uma
uma dúvida se o regulador iria ou não acatar o que você tinha acertado. Agora, a resolução ela veio justamente para isso, para consolidar o que já existia e dar uma segurança jurídica maior, além de criar novas regras de financiamento, né? Deixando o mercado, assim, eu acho, mais líquido, quer dizer, com mais possibilidade de financiamento e talvez até vai ocorrer uma baixa de juros, de custo desse financiamento, se esse instrumento for devidamente implementado. Não sei o que vocês acham. Não, sem dúvida. À medida que você facilita o processo, dá mais garantias ao processo, mais segurança ao processo. O risco é custo. E é custo, exatamente. Risco é custo. Né? No final do dia, se o credor tem certeza que ele consegue executar a garantia, ele consegue emprestar um custo razoável. Agora, nas vendas de ativos, nas operações que se passa para outro, tem uma questão do solidário, da responsabilidade. Esse é um ponto importante e sensível, né? Porque a ANP ela é bem rigorosa. Aqui, nessa questão de solidariedade, né? É o artigo 8º da resolução. Bom, do ponto de vista de dano ambiental, nem precisava estar isso daqui, porque isso já está na legislação, já existe, né? Seria em relação às outras obrigações. Ele pode ser sim um fator complicador na medida daquela constatação, né? De que a instituição financeira tem aversão ao risco, né? E ele pode inibir nessa linha, porque uma das modalidades que tem sido aventada aí é o penhor de cotas ou de ações, né, da empresa produtora, né? Isso não sei se vai funcionar bem em função disso, né? Porque quem assumir esse controle vai herdar isso daqui. Né? Eu acho que geralmente uma operação que envolve a RBL, dificilmente ela vai ser só a garantia sobre a produção futura, sobre os direitos emergentes dos contratos. É muito provável o credor exigir outras garantias, como até o penhor das cotas, das ações. E aí é que é o problema, né? E aí que começa o problema. E essa responsabilidade solidária, ela vai ter aprovação pela ANP e também passa, eu acho interessante que além pelos eventos passados antes da sessão, ela fala também em eventos que tenham sido aprovados no passado e comecem no futuro. Quer dizer, existe um tailwind, quer dizer, você ainda deixa, mesmo saindo quando você está responsabilizado pelo que você deixou. Nesse sentido, a 785 é até uma evolução desse conceito da responsabilidade solidária. A responsabilidade solidária está nos contratos de concessão, já está prevista perante a ANP, né, em diversos instrumentos. Apesar de ainda deixar muita discricionalidade na mão da ANP, a resolução ela vem colocar um pouco de limite nisso. Mas eu concordo, a preocupação não diminui, Buscheb, eu concordo com você. Agora, eu queria colocar a questão, você falou em ANP, a parte regulatória, ela está estabilizada, está vindo coisa nova, como é que isso está? E a ANP está deixando o mercado funcionar mais do que ela intervir? Porque sempre tem essa questão brasileira do nosso conteúdo intervencionista, né? Olha, na minha opinião, eu acho que a gestão da ANP está bem voltada para facilitar. Eles aprovaram agora uma nova resolução, acho que é 790, para inovação, desenvolvimento, inovação e pesquisa, Research, Development and Innovation. A cláusula de P&D você fala? Sim. Então, quer dizer, permitiu assim, você ter novos projetos, inclusive por segurança da informação. Quer dizer, eles estão voltados, eu acho que eles estão voltados para fazer as empresas investirem e destravar esses gargalos da indústria. Eu acho que isso é um eterno trade-off, Cavanha, entre fomentar a indústria e ter as garantias, porque afinal de contas a ANP ela representa o poder público, né? E a sociedade de maneira geral. Então, as reservas da União. As reservas da União. Então ela tem que zelar, né, pelo aproveitamento racional desses recursos, né, para que não fique para as melhores práticas da indústria do petróleo, tudo isso. Mas sem dúvida, aliás, esse esforço já vem até de gestões anteriores. Há um movimento, né, da ANP de acho que sim, de aumentar a participação do mercado e ela ficar mais. Eu acho que existe uma pressão hoje em dia muito forte sobre a incerteza
do tempo que a gente tem para acessar esses recursos. É um fator importante. Agora, se vocês conseguissem resumir quais são os grandes desafios legais e financeiros dos próximos momentos, porque agora a gente está recebendo aí a venda dos campos da Petrobras, tanto de águas rasas como dos campos terrestres, e chegando gente nova que não está completamente, né? Até alguns fornecedores se colocando como operadores também. Quais são os grandes desafios legais? E vocês três são advogados, o Buscheb é advogado e geólogo, mas como é que isso está acontecendo? Por favor. Se vocês quiserem, eu posso começar. Para mim, essa resolução ela é bastante recente, né? É de maio, se não me engano. Então não vejo modificação a curto prazo aqui, né? Isso aqui, até essa questão estabilizar, vai levar um tempinho. Para mim, e eu acho que houve um avanço bastante considerável aqui, né? Eu acho que a agência avançou até onde pôde. Eu acho que é muito positivo, né, esse passo que foi dado aqui. Eu acho que o grande desafio é o que eu disse lá atrás, né? Para mim, eu acho que o grande cliente, potencial cliente do RBL no Brasil são os pequenos e médios empreendimentos, né? Eu não vejo partilha de produção nisso, né? Você não vê nem grandes empresas querendo guardar o dinheiro e se financiar para pode acontecer, pode acontecer. Fazer uma ilação, e não sei se é verdadeiro, vocês aqui me corrijam. Nem sempre os pequenos empreendimentos são tocados por pequenas empresas. Às vezes grandes empresas estão fazendo vários pequenos empreendimentos. Talvez esse pessoal que seja a vanguarda, né? Essas médias empresas, que no Brasil elas são grandes empresas, mas em termos de indústria de petróleo seria pequeno a médio, né? Médio produtor. Exatamente. Mas então o desafio que eu dizia é o seguinte: para fazer isso engrenar realmente, é fazer esse encontro da instituição financeira internacional que tem conhecimento disso, né? As europeias, canadenses, mesmo americanas, né? Fazer esse encontro entre esse pessoal, essas instituições financeiras e esses produtores pequenos e médios produtores brasileiros. Para mim, o grande desafio é esse. Não é um desafio regulatório, no primeiro momento, né? Não é um desafio. Eu acho que, em termos regulatórios, a gente caminhou já até onde podia. De mercado, de negócio. Você quer falar? Tá, vou falar. Eu concordo. Eu acho que a gente tem um desafio de atrair tanto os financiadores como os players interessados nesses ativos menores, nesses campos maduros, no onshore, né, que eu acho que agora talvez a agenda regulatória no ano que vem se mova mais para incentivar o onshore, e eu acho que é uma área onde tem potencial para reserve-based lending. Mas no final do dia, tendo a segurança jurídica, você tendo os recursos, os interessados tendem a se encontrar. Né? Exatamente. Eu acho que aqui a gente tem um problema ainda no país, infelizmente, que é o risco Brasil, né? Que isso encarece o custo do financiamento. Então, o RBL ele é bom, ele traz segurança para o financiamento, ele reduz custo, mas ainda assim pode ser que seja caro. Então, talvez um RBL ainda seja tão caro que, por exemplo, um player estrangeiro que tenha como capital lá fora, ele vai preferir fazer isso. Exatamente. Gente, essa questão brasileira, você tocou num ponto aqui, as questões até prosaicas podem interferir no equilíbrio do RBL. Né? Por exemplo, a gente está falando muito no onshore, que é o que seria o grande cliente, né? Uma questão muito prosaica que pode afetar o fluxo de caixa, que é furto de equipamentos. Exatamente. Tá? E nos oleodutos, que a Petrobras está trabalhando exatamente, está criando um grupo de trabalho. Isso pode impactar o fluxo de caixa. E no interior, isso é sensível. Então você vê como é que a coisa, né, a questão do risco Brasil, como ela é impactante. E a gente tem também uma outra vertente, que é você pegar aqueles campos que são marginais para as grandes empresas, né? Na realidade, eles têm uma importância, eles são marginais porque eles não têm uma grande importância no portfólio de uma grande empresa. O que ela pode fazer? Ou ela deixa ele parado e não tem um novo programa de desenvolvimento, ou ela pode usar o RBL para financiar o campo com o recurso dele mesmo, ou até vender para um pequeno produtor que vá utilizar, porque agora a ANP
inclusive nos campos maduros, que não são os campos marginais, são aqueles campos que já estão com a produção declinando, existe uma provisão especial aqui na resolução que diz que o novo programa de desenvolvimento seria aprovado junto com a sessão. Então, isso acho que são, assim, na realidade, dois estímulos. Ou a empresa grande, que tem um campo que para ela é marginal, ela pode utilizar aquele campo para financiar aquela produção e não tirar do portfólio dela, que talvez esteja voltado lá para o pré-sal, ou ela pode passar aquele campo para frente, sabendo que tem gente que pode ter crédito, né, que eu acho que também envolve aquela oferta permanente dos campos onshore, que foi aprovada em novembro de 2018, se eu não me engano. Quer dizer, então vai aumentar bem a oferta de campos onshore, e eu acho que por isso mesmo vai aumentar a oferta, a procura por financiamento, né? Eu vou agradecer e deixar aberto a vocês fazerem comentários finais, né, cada um de vocês. Então, gostaria de agradecer Bucheb, Thales e Ali, e por favor, seus comentários finais, por favor. Começa vocês aí, eu comecei. Tá, eu acho que uma das coisas que eu acho mais interessantes e animadoras de toda essa discussão é que o RBL é um tipo de financiamento extremamente técnico, extremamente robusto com relação ao valor do projeto sendo financiado. Então, se a gente começa a ver um mercado de RBL no Brasil, isso quer dizer o quê? Que a gente tem projeto bom, que a gente tem regulação que as pessoas confiam, e que esse risco Brasil que a gente está falando está diminuindo. Então, a repetição dessas operações aqui, elas são um sinal para a nossa indústria difícil de encontrar igual. Legal. Eu concordo com a colocação do Raj, e só pegando um gancho no que o Thales falou, né, se dependesse de mim, eu acho que as grandes empresas, né, deveriam focar só nos realmente grandes empreendimentos, tá? Se eu fosse o gestor de uma grande empresa, eu pegaria os campos, não é nem campos maduros, é campos médios para baixo, mas eu não faria uma cessão total assim, pura e simplesmente. Eu faria uma cessão, o que a indústria chama do TAC, Technical Assistance Contracts. Na verdade, é uma modalidade com overriding royalty, né? Você estabelece uma curva base, cede os direitos 100% e ele vai ser remunerado. A diferença da curva base a gente vai fazer um split. Você já entra aí um pouco num contrato de serviço e risco. Eu não sou, mas não tenho mais a gestão do empreendimento, não sou mais concessionário, mas eu recebo receitas daquele empreendimento, né? E vou concentrar o meu foco no que realmente agrega valor, que são as grandes reservas, né? Eu acho que isso aí foi o que a Pemex fez no México lá em 2002, quando ela abriu o primeiro mercado. Ela pegou os campos maduros de gás e fez em produção incrementada. Então, o que você aumentava, você assumia a IOC, a International Oil Company, assumia a gestão do campo. E o que ela tivesse um incremento de produção, ela tinha uma participação, e ela passava a gestão para a Petrobras. Ensaiou isso um pouquinho, mas não deslanchou, né? E também acho que contratualmente também não foi uma coisa, não foi o melhor arranjo contratual na época. Mas eu acho que é isso, eu concordo, eu acho que é algo que vem aqui, é um movimento muito importante para o fomento da indústria. Eu acho que eu estou bastante otimista aí, a gente tem um potencial enorme aí, né, de entrada de pequenos e médios players aí, e o momento é esse, né? Como o Adi chamou a atenção, né, a indústria do petróleo já tem quase que uma data, se não para acabar, mas para diminuir a importância, né, na matriz energética. Então o momento de aproveitar é esse, né? É isso. Olha, eu só queria dar uma sugestão. Você falou sobre novos temas. Uma coisa que eu tenho visto e não tem uma resolução da ANP a respeito é o Normal Occurring Radioactive Materials, que tem, e agora a ANP está fazendo com que os operadores tenham que se resolver o que fazer com aquilo. Então, assim, embora exista uma lei de transporte de material nuclear, exista resoluções lá do Conselho de Recursos Minerais, da Agência de Recursos Minerais, não existe ainda nada da ANP a respeito, né? Então, assim, eu te deixo aí uma dica para fazer um próximo papo a respeito disso. Muito bom. Gostaria, então, de agradecer aos três amigos. Obrigado. E até uma próxima oportunidade. Obrigado, Carlos. Obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos.
Tati.